O assunto agora é uma pauta que ela é de extremo valor para Minas Gerais. Primeiro, vou começar dando boas-vindas à nossa convidada, secretária Luísa Barreto. Muito bem-vindo aqui à 98 e ao 98 Talks. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Paulo, Claré. É um prazer estar aqui novamente no 98 Talks. Queria também cumprimentar todos que nos acompanham pela Rádio 98. Muito bem, muito bem. Secretário, o tema de hoje que a gente já abordou e já saiu algumas matérias falando sobre o não acordo do governo com relação à proposta que vocês estavam buscando junto às empresas que foram responsáveis pelo desastre lá de Mariana, pelo crime ambiental, e que é um valor que tinha uma expectativa muito grande. Só para relembrar para a nossa audiência, essa proposta, na realidade, vocês chegaram, após fazer o acordo de Brumadinho, que a gente já amplamente elogiou a forma dos poderes que se uniram para buscar celeridade, seriedade e trouxeram aí uma resposta rápida para a sociedade. O mesmo vocês estavam fazendo em Mariana, porque lá o acordo que foi fechado no governo passado era aquém daquilo que vocês acreditavam que faria sentido nos dias de hoje, considerando em questões de danos ambientais, Mariana foi infinitamente superior àquilo que ocorreu em Brumadinho, reforçando que o acordo de Brumadinho não leva em consideração as vidas que foram perdidas, porque isso está em outra esfera. O acordo foi limitado às questões ambientais em Brumadinho, e aí vocês reabriram esse acordo que foi, se não me engano, se eu tiver o número aí, acho que era 4 bilhões ou 5 bilhões, era um valor bem abaixo daquilo que vocês já conseguiram em Brumadinho. Isso deu a oportunidade de vocês abrirem essa renegociação e buscar aí um novo acordo. E me parece que os valores chegaram no acordo dos valores, mas temos problemas também com a forma de pagamento e a forma como a empresa vem se portando com relação às negociações. O que ocorreu que vocês tentaram e não chegaram nesse acordo de forma clara, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora entender? Rodrigo, é muito importante a gente esclarecer que, em primeiro lugar, quando a gente entra nesse processo de repactuação, de tentar um novo acordo para o caso do Rio Doce, do desastre de Mariana, o nosso objetivo maior era conseguir duas coisas: efetividade e celeridade na reparação ambiental e na reparação socioeconômica, porque a realidade é que o desastre de Mariana ocorreu há 7 anos, e há 7 anos as pessoas vêm esperando respostas que nunca vieram. Então, as pessoas não foram devidamente reparadas, os municípios não viram qualquer ação acontecer efetivamente, o rio continua com rejeitos, poluído, sem condições de uma retomada de atividades no rio e no seu entorno. Então, o nosso objetivo com esse acordo era garantir uma forma diferente de lidar com essa questão, que garantisse que a reparação efetivamente acontecesse. Nós discutimos sobre essa reparação, sobre essa repactuação. Foi mais de 1 ano de negociações, mais de 250 reuniões realizadas, e chegamos agora a um impasse. As empresas ofereceram valores, e é muito importante que a gente destaque que esses valores eles não tinham que ser necessários só para ser um grande valor aos governos. Porque, na verdade, o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, assumiriam a reparação ambiental, a execução das medidas ambientais necessárias. As instituições de justiça assumiriam o pagamento de programas de transferência de renda aos atingidos, enfim, era uma série de medidas de execução necessária para que a reparação efetivamente acontecesse. A gente chegou com as empresas a um meio termo em relação a valores, mas as empresas nos ofereceram um fluxo de pagamentos que é inaceitável. E é inaceitável porque jamais permitiria que a reparação fosse célere. Não era possível, após 7 anos, e nós buscando mudar essa situação de nada acontecer, a gente fazer um acordo que levasse a reparação para mais 20 anos, com fluxos muito concentrados ao final desse período. No modelo proposto pelas empresas, pela Vale, pela BHP e pela Samarco, 30% do valor ofertado seria desembolsado nos últimos 5 anos dos 20 propostos. Isso impediria que as pessoas vissem o resultado efetivo, que a gente conseguisse fazer as ações reparatórias para mitigar os impactos ambientais no rio, para mitigar os impactos ambientais ao redor, a consequência
do rejeito no Rio é também piora na qualidade do ar, enfim. Para que a gente conseguisse fazer a transferência de renda aos atingidos, isso não seria possível. E, infelizmente, Rodrigo, o que a gente percebe é que as empresas, a Vale e a BHP, elas optaram por nos fazer uma proposta que basicamente tirasse delas a responsabilidade pelo dano que elas causaram. O que essas empresas desejavam era esperar que a Samarco retornasse às suas operações, previsto para acontecer em 2029, ou seja, daqui a mais 7 anos, para que quando a Samarco estivesse operando e tendo lucro, a Samarco assumisse o maior volume de pagamentos. Isso é um retrocesso. Não é possível que as pessoas que foram atingidas pelo maior desastre ambiental da história do Brasil esperassem mais 7 anos para que as 2 maiores mineradoras do mundo não pagassem o que elas devem. A gente está falando, Paulo, de 20 anos na proposta das empresas, a gente está falando de gerações que sofreram e que praticamente podem até não ver esse dinheiro e nem esse retorno para a vida deles. Está com você a pergunta, Paulo. Bom, primeiro eu fico muito feliz em que a secretária Luísa Barreto diga em palavras claras e transparentes que muito pouco foi feito para as reparações ambientais necessárias, inclusive citando fatos que a gente já cita há mais tempo, da contaminação e poluição do Piranga, do Doce, tanto no trecho de Minas Gerais como no trecho do Espírito Santo. Mas, secretária, só para que o nosso... Primeiro, um prazer falar com você. Só para que o nosso espectador tenha conhecimento de valores. Quanto se falava? Porque Brumadinho, o acordo ficou por volta dos 37 bilhões de reais. O acordo feito anteriormente pelo governo de Minas Gerais era de 4 bilhões, feito pelo governo Pimentel. Qual era o valor atual e quanto seria desembolsado de imediato desse valor atual ou não teria nenhum desembolso imediato? Paulo, é muito importante sua pergunta. Assim, em Brumadinho nós temos um acordo de 37 bilhões de reais, no qual os desembolsos vão acontecer ao longo de 6 anos. Então, em 6 anos, todos os desembolsos serão feitos e as medidas reparatórias serão feitas nesse período. Ou seja, um período menor do que nós temos até hoje decorrido do desastre de Mariana. As negociações do Acordo de Mariana, elas giraram em valores que superam os 100 bilhões de reais. São valores bastante expressivos. E é importante eu falar que esses valores são expressivos, porque, muito possivelmente, nós chegaríamos ao maior acordo ambiental da história. E seria muito fácil para nós, no governo, com um governador que concorre à reeleição, fazer um grande anúncio de que teríamos feito o maior acordo ambiental da história. Seria muito interessante, mas nós, no governo de Minas, sob a liderança do governador Romeu Zema, nós temos uma clareza. Nós não estamos aqui para fazer um discurso fácil e que engane as pessoas. Nós não estamos aqui buscando o grande anúncio que pode trazer um pouco mais de votos. Nós estamos buscando aqui o real interesse de Minas e dos mineiros. E esse interesse não estava sendo preservado pela proposta de acordo que nos foi ofertada. Essa proposta de acordo, ela visava o interesse das maiores mineradoras do mundo, Vale e BHP, bem como da Samarco. E ele ia de maneira muito contrária ao que os mineiros esperam de um acordo de reparação, ao que os mineiros esperam da postura de um governo. É por isso que, embora os valores sejam altos, o governo de Minas não assinou esse acordo. Claré. Pois é, primeiro, boa noite, secretário, satisfação falar com a senhora. Quando a gente fala que agora vai para a justiça, para quem nos acompanha, o que de fato vai acontecer? Quais são os próximos passos? Né? Quer dizer, eu entendo, pelo que foi falado, que a gente saiu da mesa, né? Saíram, as partes que estavam negociando saíram da mesa. Qual que é a fase atual? O que se espera? O que pode se esperar? Bom, Claré, obrigada pela sua pergunta. Realmente, a gente agora sai da mesa, né? Havia uma mesa constituída no âmbito do Conselho Nacional de Justiça que não tem mais um ambiente para negociação. E o governo de Minas, junto com as outras instituições públicas, vai buscar já na próxima semana ingressar com petições, né, com ações na Justiça Federal, pedindo que Vale, BHP e Samarco comecem efetivamente a pagar pelo que elas devem.
que elas tragam recursos para serem direcionados diretamente aos atingidos, para que elas aportem recursos para que as ações ambientais que não foram feitas sejam finalmente feitas e para que elas adotem ações que elas protelam há 7 anos de maneira rápida e efetiva. Porque a realidade é que nós temos 7 anos de um modelo falido em que tudo que as empresas fizeram foi buscar a justiça com o único intuito de postergar. E isso é o que nós não aceitaremos mais. Queríamos ter feito isso na via negocial. Era nosso desejo, a gente entendia que o acordo era um bom caminho, se a gente tivesse um bom acordo. Não tendo um bom acordo, nós vamos buscar na justiça o que é devido, né? O que é devido aos mineiros, que sofrem há 7 anos pelos impactos desse desastre, e ao que é devido pelas empresas, que ocasionaram um desastre sem precedentes e têm que pagar por isso. Secretária, a gente tem aí já falamos aqui várias vezes, até recebemos aqui no Talks o Procurador-Geral Jarbas sobre o tema de Brumadinho, no qual a gente enxerga que houve uma evolução nas tratativas para desastres, crimes ambientais como esse de Brumadinho, e que a gente acreditava e acredita ainda que deixaria um legado de lições aprendidas, tanto pela empresa, quanto pelo governo, quanto pelo próprio MP, Ministério Público, que a partir daí teria uma forma de mensurar o dano e até mesmo uma forma de chegar em um acordo. O que ocorreu de tão diferente da postura das empresas, até porque uma das empresas é a mesma, né? A gente está falando da Vale, que está tanto na questão de Mariana quanto na de Brumadinho, que mudou e não deu a vocês, e quando eu falo vocês, eu falo no plural, né? Um entendimento no qual esse acordo fosse firmado. As empresas, sinceramente, não me pareciam dispostas a fazer um acordo que solucionasse o problema. O desejo das empresas, no caso do Rio Doce, era nitidamente de se livrar de obrigações, colocar isso na Samarco apenas, para que as empresas tivessem uma melhor condição nos seus balanços para aumentar o valor das suas ações e seguirem com mais tranquilidade. Em Brumadinho, a gente percebeu, sim, da Vale uma vontade de solucionar o problema. Acredito, eu, que pela proximidade temporal que se tinha do desastre de Brumadinho, pelo fato de que 272 vidas foram perdidas no desastre de Brumadinho, a gente sentiu uma vontade maior. No caso do Rio Doce, são 19 vidas perdidas e um rio destroçado. É inexplicável para nós entender como as empresas percebem que isso também não é um assunto urgente, que isso também não é um tema que deva ser tratado com muita seriedade, com muita celeridade. A postura de Vale, BHP e Samarco neste processo de repactuação, infelizmente, foi muito diferente da que tivemos em Brumadinho. Da parte do poder público, não. Tanto em Brumadinho quanto no Rio Doce, a nossa postura foi sempre a mesma: lutar pela reparação no menor prazo possível, com a maior efetividade possível. Não é possível empresas como essas causarem desastres em Minas Gerais e a gente ser conivente com deixar o povo mineiro esperando. Muito bem, Paulo. Secretária, nós temos aí uma despesa já assumida pelo governo de Minas desde o rompimento da barragem do Fundão há 6 anos, farão 6 anos agora em novembro. Essa despesa me parece que é até superior aos 4 bi de um primeiro acordo que foi firmado. Qual é o tamanho dessa despesa? A primeira pergunta. E se haveria possibilidade de, num retrocesso de opiniões, tanto por parte da Vale, da BHP Billiton e pela Samarco, se haveria a oportunidade ou possibilidade de sentar-se à mesa novamente? Paulo, é muito importante eu esclarecer, assim, houve um processo de ressarcimento de despesas governamentais logo no início do primeiro acordo que foi feito em 2016. Tá? Então, algumas das principais despesas, as primeiras despesas do governo foram ressarcidas e nós não temos hoje um montante. Nós temos despesas, né? Até as despesas que foram feitas nesse processo de repactuação, em todo momento, né? As despesas dos órgãos ambientais, mas esse não era o grande ponto para nós na mesa e eu não tenho aqui esse valor exato. Então, o grande ponto para nós não seriam essas despesas governamentais, mas sim essa necessidade das despesas focadas em meio ambiente, focadas nos atingidos. Esse era o grande foco
do acordo. E você me desculpe, Paulo, eu me esqueci que é a segunda pergunta que você me fez. Se, porventura, as mineradoras resolvessem ou resolverem, depois de pensando muito bem no que fizeram até agora, pode ser que tenha uma crise de arrependimento, eu não creio muito nisso, mas pode ser que tenha uma crise de arrependimento, o governo estaria disposto a voltar a sentar à mesa e seria sempre nesse mesmo molde em que foi proposto inicialmente a negociação? Paulo, o governo de Minas, ele está sempre aberto a qualquer solução que seja boa. Se em algum momento as empresas finalmente entenderem que elas têm uma dívida com Minas, com o Espírito Santo, com a União a pagar e que elas devem reparar aquilo que elas fizeram, nós estamos dispostos e disponíveis a sentar na mesa a qualquer momento para chegar a algo que seja bom. Agora, se as empresas mantiverem a mesma postura, nós vamos buscar na via judicial. Da nossa parte, esse não é um processo ou um acordo de vaidades, de vontades pessoais. A gente está em busca do interesse público, a gente está em busca do que for melhor para Minas. E o caminho que for melhor para Minas, nós estaremos sempre prontos a adotar em qualquer momento. Secretária, então eu já deixo aqui o convite para quando isso ocorrer, que a gente torce por isso. Afinal de contas, a gente reforça muito a importância do diálogo, do saber negociar, do saber olhar o outro lado, mas sempre de forma ponderada, educada e no qual se busque aí o bem comum. Então fica aqui o meu convite para, assim que esse acordo for firmado, a gente tenha aí também a alegria de recebê-la aqui para dar essa notícia em primeira mão para a nossa audiência. A gente vai entrar agora no intervalo, a gente volta em 30 segundos. Fica aí que o 98 Talks continua. Secretário, muito obrigado pela sua presença e é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Estamos apresentando 98 Talks.